nesse encontro, eu quero falar com vocês a respeito de uma frase, uma sabedoria compartilhada pelo Exu Guardião que assiste o Ceia, Exu Figueira. E numa das seus bate-papos, ele coloca a seguinte questão para que a gente possa refletir. Não fiquem esperando uma vida de mar de rosas se aquele que mais serviu à humanidade vestiu uma coroa de espinhos. Vou repetir. Não fiquem esperando uma vida de mar de rosas se aquele que mais serviu à humanidade vestiu uma coroa de espinhos. Obviamente, a gente precisa, certas palavras dos guias, a gente precisa de um tempo maior do que apenas ouvir para poder digerir, e isso ouvimos aí recentemente, mas algumas sensações que eu tive venho aqui compartilhar com vocês, pois no cristianismo, de modo geral, a gente acredita que Jesus veio lavar os pecados do mundo, nos curar a partir daquela via crucis, E nesse sentido, teríamos ali condições de viver uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida feliz. Entretanto, existe uma ideia e uma premissa cristã, ainda, cristã, muito forte, em que o próprio Cristo coloca de que a vida verdadeira é a vida que tem sentido na nossa história, é a vida que passa pelo processo de elevar as pessoas. De a partir de um sentimento de amor cristão, não vou falar só amor, amor cristão, porque é um amor cheio cheio dos valores que nosso Mestre Jesus traz. A partir de um sentimento de amor cristão, a gente consegue promover com que as pessoas elevem-se espiritualmente, o caráter, a moral, a vida material também, porque não, De que esse seria o sentido do amor cristão, na maneira cívica pela qual a gente atua. E quando o Exu fala o que disse ontem, dentro dessa nossa zona de conforto, nós acreditamos que esse trabalho, ou que esse sentido, esse propósito de vida, e aqui, pessoal, eu não restringiria a ideia de que sua vida com propósito seja ser um bandista, seja ser médium, seja ser curador, seja ser alguma coisa no nível espiritual que auxilia a humanidade. Não. Desde que você tenha propósito, vão passar pessoas pela sua existência, as quais você, com o amor cristão, poderá elevar no caminho que você tiver, na religião que você tiver para você, no trabalho que você tiver. Então não vamos restringir aqui a mediunidade ou a mediunidade de Umbanda ou mesmo a nossa religião. Tudo que eu estou dizendo aqui parte do nosso sistema de crença, mas não obrigatoriamente serve para nós da Umbanda. E nesse sentido, muitos acreditam que esse mar de rosas ele é real, ele existe, tá tudo bem, tudo zen, tá tudo na paz, tá tudo na perfeição, tá tudo na... E não, o que o Exu coloca é que nós, obviamente, não necessitaremos colocar a coroa de espinhos que Jesus vestiu um dia, mas de que a gente certamente não vive nesse mar de rosas, de que a vida vai implicar inexoravelmente desafios,
conflitos, dificuldades, sombras também, por que não? Né? Até porque na Umbanda nós não acreditamos no mal maniqueísta que o catolicismo prega, né? Não existe mal, existe estado consciencial. Estado não consciencial, existem zonas de transições astrais, físicas, mentais, emocionais. Mas mal, por o conceito umbandista, não existe. E a partir desse entendimento, a gente compreender que esse mar de rosa imaginário das estações que a gente deseja chegar quando estiver perto da felicidade, da realização ou da iluminação espiritual, isso tudo é uma ilusão. Certamente, ele não coloca a condição de viver uma vida de mar de rosas como falsa esperança, né? Haja vista que no meio de servir, no meio de ter um propósito, você sente muita coisa boa, muita coisa edificante, muita paz, muito axé, muita vida. E aí a gente fica refletindo, né? Eu particularmente fiquei muito essa noite, muito mesmo, sobre essa frase, no sentido de que o que eu espero em relação a esse mar de rosas, da vida de serviço? O quanto que eu tenho de expectativa, seja íntima, ou seja do mundo material, ou seja de que meio for, de que essa recompensa virá. Certamente, ao final da minha vida, pelo menos eu acredito nisso, não serei vestido com uma coroa de espinhos aqui, julgado, crucificado, como o nosso grande mestre assim o foi. Eu tenho certeza disso, acredito que cada um de vocês também, né? Mas... E aí fica duas nuances aqui para a gente refletir. E a vida de serviço? Agora, me dirigindo um pouco mais específico aos umbandistas, né? O umbandista tem, por sua própria natureza, uma vida de serviço ao próximo. Ainda nas mesmas condições, no trabalho físico, no espiritual e tudo mais. Mas e o serviço? E a sua concepção de mar de rosas? Será que você está esperando ela? E se você está esperando ela, será que você não vai se frustrar porque talvez ela nem exista? Que seja onde você estiver, você será colocado em condições, em situações em que será convidado a enfrentar um mar de espinhos para poder validar, para poder executar aquele serviço que é o serviço ao próximo. Eu entendo, às vezes, esse recado do Exu Figueira, quando ele coloca para o nosso corpo mediúnico, a seguinte questão. Será que vocês estão aqui na casa, no corpo mediúnico, porque aqui está tudo bem? Porque aqui vocês serão protegidos, porque aqui vocês serão guiados, quando na verdade eu estou aqui para dizer que não é assim? Isso também fica dentro da minha reflexão. Que pelo contrário, a partir do momento em que você está aqui no corpo mediúnico, você será subjugado, você será questionado, você será provocado, ainda me utilizando das palavras deles. Esse molde ao qual nós modelamos o nosso corpo até aqui já está velho, já está ultrapassado. E sendo ele guardião de uma casa, ele pode, na justa medida, interferir, interpolar e fazer aquilo que for necessário para a sua comunidade de santo atingir a sua missão. Uma vez que nenhum membro de uma corrente é colocado ali de maneira obrigatória, né? Eu particularmente não lembro de incorporar e bater na casa de nenhum médium e convidar para ir para o terreiro.
pelo contrário. Então, nesse sentido, é uma frase simples, né? De muito significado, e poderiam ter outros, inclusive esotéricos, vamos dizer assim, para que a gente possa entender de que o serviço do bem, do amor ao próximo, ele vai sim implicar em desafios, a não ser que você queira continuar vivendo essa vida egoísta, mundana, dentro do seu cercadinho aí, que é um direito seu e que está tudo certo, e eu acho que você vai ser tão abençoado quanto a qualquer um que queira algo um pouco maior. Essas coisas a gente só vai aprender quando morrer e ver do outro lado, né? Mas que, para o umbandista, que foi a quem ele se dirigiu na ocasião, não. Você tem uma vida repleta de desafios. O propósito, por mais desafios que existam, o propósito é o serviço ao próximo. E a sua referência cristã, quando ele fala que quem realmente mais serviu vestiu a coroa de espinhos, então eu acredito que ele se remeta à referência de Jesus. Está fraca, você precisa reavaliar. Você, nós, né? Todos nós precisamos avaliar. Porque veja o que ele precisou fazer para atingir os objetivos de sua missão. E nós, o que nós estamos fazendo? O que a gente se propõe a fazer para o outro e, principalmente, quais as condições que nós angariamos para termos condições de fazer o serviço? Essa é uma senhora discussão, né? Ainda no exemplo de Jesus, o quanto que esse cara não se preparou? Aproximadamente 33 anos, né? Para ele começar, 30 anos, né? Para ele começar aí a pregar e fazer o trabalho dele. Meticulosamente, disciplinadamente, não é isso? Buscando informações, passando por iniciações, por batizado, pelo deserto e por aí vai. E a gente, o que a gente anda fazendo por nós mesmos para cumprir as nossas missões? Será que você não está preso numa ilusão de que esse mundinho perfeito, ou de que a esperança desse mundinho perfeito ainda não trouxe a ficha que precisa cair na tua cabeça de que esse mundinho perfeito talvez não exista e de que é você o responsável por construir esse mundo perfeito? Vamos elevar o papo aqui, só para a gente poder, nessa pré-eleição, aumentar a nossa reflexão. Você estaria disposto a vestir uma coroa de espinhos pelo seu propósito? Colocada por aqueles, vamos dizer, os mais ignorantes, inclusive? Pensa aí, numa coroa cheia, repleta de espinhos, né? Vestida. Você estaria disposto? Existe uma estrutura simbólica e uma física para essa compreensão, uma hora eu venho falar sobre isso, mas vamos imaginar a física. Você estaria disposto para a ponto daqui as pessoas mais ignorantes, mais malvadas, né, vamos dizer assim, colocassem essa coroa de espinhos em você e mesmo assim você cumpra seu propósito? Se é que você tenha um. Porque foi assim que terminou, segundo as palavras do Exu, né? Foi assim que terminou o cara que mais serviu à humanidade nos últimos 2000 anos. E aí? Qual que é o resultado que você espera então do seu propósito sabendo disso? O que você pensa, eu cheguei até a pensar assim, ó, o que você pensa a respeito de iluminação?
quanto dinheiro você precisa, ou quais são as condições materiais necessárias. O que você precisa fazer desse seu trabalho na Terra para uma vida plena. Confesso para vocês que foi uma madrugada só, eu nem consegui chegar em conclusão nenhuma. Mas abro aqui e estendo para a nossa comunidade de santo essa reflexão. E vai ficar até inclusive gravado aqui para aqueles que chegarem mais tarde assistir. Né? Então, filhos, hoje não preciso nem perguntar para vocês, quero que vocês reflitam sobre isso, sobre essas palavras, e vou repetir aqui. Não espere uma vida de mar de rosas se aquele que mais serviu à humanidade vestiu uma coroa de espinhos. Reflitam sobre isso.